E aí, beleza? Durante a infância, Eric Draven passou por uma tragédia horrível quando seu cavalo ficou preso em arame farpado. O animal, em agonia, tentava se libertar enquanto Eric, desesperado, tentou ajudá-lo enquanto sua mãe dormia profundamente, alheia a tudo. Com toda a força, o menino puxou a corda, mas acabou machucando sua própria mão, deixando uma cicatriz que nunca desapareceu. Essa cena aterrorizante ficou gravada em sua mente e perseguiu Eric em seus sonhos pelo resto da vida. Anos depois, uma jovem chamada Shelley vivia em Detroit. Certo dia, ela recebeu uma mensagem de vídeo de sua amiga Zayd, gravada por um amigo em comum. No vídeo, Zayd sugeria usar aquele material para derrubar Vincent Rogue, um poderoso chefão do crime, como forma de vingança pelos crimes que ele havia cometido. Apesar disso, Zayd recomendou que elas deixassem a cidade. Shelley queria que Zayd fosse para sua casa e esperasse por ela, mas Zayd não tinha certeza se estava sendo seguida. A suspeita dela estava correta. Quando Zayd voltou para seu apartamento, percebeu que alguém a aguardava. Maran, o braço direito de Rogue, saiu do quarto segurando o telefone de Zayd e verificando as mensagens enviadas para o assistente dela. Nesse momento, alguém injetou algo em Zayd, que perdeu a consciência e foi levada embora. Shelley percebeu que algo estava errado com sua amiga e ligou para o namorado de Zayd, pedindo que ele esperasse porque Zayd estava em perigo. Shelley saiu de casa, mas sentiu que estava sendo observada. Tentando fugir, encontrou policiais, mas acabou deixando cair sua carteira, revelando um pacote de substâncias ilegais. Foi levada para a delegacia e depois para um centro de reabilitação. Enquanto isso, Eric, já adulto, também estava em tratamento no mesmo centro, tentando lidar com os traumas de seu passado. O programa de tratamento era muito rigoroso, mas ele seguia as orientações do psicólogo com dedicação. Um dia, ele notou a chegada de uma nova garota e sentiu-se atraído por ela. No entanto, relacionamentos românticos eram estritamente proibidos no local. Em outro momento, Vincent Rogue, conhecido por descobrir talentos musicais, estava conversando com uma jovem pianista promissora. A conversa foi interrompida por Moran, que anunciou que Zayd havia sido encontrada. Rogue entrou no quarto onde Zayd estava sendo mantida. Aterrorizado, ele exigiu saber onde Shelley estava, mas Zayd não fazia ideia. Rogue suspirou e contou como havia matado inúmeras pessoas ao longo dos séculos em que existiu, sem qualquer hesitação em continuar. Ele explicou que seu mestre precisava de almas como a de Zayd, e que seu acordo era enviar outros para o inferno para evitar o mesmo destino. Zayd implorou para ser libertada, mas Rogue se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Gradualmente, os olhos de Zayd ficaram vazios e ela pegou uma faca, tirando a própria vida. Rogue olhou para o céu, como se estivesse libertando sua alma. Enquanto isso, Shelley notou Eric durante uma sessão de exercícios matinais. Mesmo sabendo que era proibido, ela se sentou corajosamente à mesa dele no café da manhã e puxou conversa. Os dois se conectaram rapidamente, trocando olhares cheios de significado. Durante as atividades em grupo, sempre encontravam maneiras de ficar próximos, formando um vínculo silencioso mais profundo. Ao mesmo tempo, Moran rastreou o paradeiro de Shelley por meio de sua mãe, Sophia. Nesse dia, os homens de Rogue chegaram ao centro para capturar a garota. Mais cedo, Shelley tinha visitado o quarto de Eric e ficou surpresa ao ver os desenhos dele, incluindo vários esboços dela que achou especialmente bonitos. Ela também deu uma olhada nos textos escritos por Eric e percebeu que tinham potencial para se tornarem letras de música quando combinados com melodias. Como Shelley tocava alguns instrumentos, Eric sugeriu que colaborassem e ela concordou na hora. Logo veio um anúncio dizendo que Shelley tinha uma visitante. Eric olhou pela janela e a tranquilizou, achando que era uma advogada. Quando Shelley viu a mulher, ficou apavorada e pediu ajuda a Eric para fugir, sem saber como. Em pânico, Eric a levou até a lavanderia e mostrou as janelas que davam para o lado de fora. Mas antes precisavam se livrar dos rastreadores. Eric ajudou Shelley a remover sua pulseira de monitoramento e depois tirou a própria também. Quando ela perguntou o motivo, Eric sorriu e disse que estava cansado do centro e planejava fugir com ela. Os dois conseguiram escapar rapidamente, escalando a cerca e correndo para dentro da floresta. Pouco depois, chegaram a uma estrada de terra e conseguiram parar um caminhão. O motorista concordou em levá-los até a cidade. Shelley levou Eric ao apartamento vazio de um amigo que estava fora. Aos poucos, os dois ficaram
ficaram mais próximos, encontrando conforto um no outro. Passaram horas conversando, relembrando suas vidas passadas e fazendo planos para o futuro. Todas as noites sentavam no telhado sob o céu estrelado, falando sobre o amor e percebendo que haviam se encontrado. Enquanto isso, a polícia descobriu o corpo de Zed e imediatamente relatou a Rogue que estava tranquilamente assistindo a uma performance dramática. Rogue ordenou que Moran encontrasse e capturasse Shelley a qualquer custo, encerrando a situação antes que o vídeo vazasse e arruinasse sua reputação. Enquanto Shelley e Eric continuavam desfrutando do amor, passavam o tempo juntos em piqueniques na natureza, relaxando com outros jovens casais, caminhando longas distâncias e sonhando em envelhecer juntos. Os dois também colaboravam na música, criando melodias profundamente emocionais. Porém, um dia, enquanto Shelley tocava um instrumento, de repente se lembrou de uma memória dolorosa. Ela revelou que, no passado, era muito apaixonada por música, mas havia parado de tocar por causa de algo terrível que aconteceu. Shelley contou que sua mãe a forçava a se apresentar em lugares inadequados para sua infância, fazendo-a presenciar coisas que nenhuma criança deveria ver. As pessoas ao redor dela sofreram por causa disso, e Shelley carregava um profundo sentimento de culpa. Ela não teve coragem de contar tudo para Eric, com medo de que ele a deixasse, mas Eric a tranquilizou, afirmando que não poderia viver sem ela. Uma semana depois, à noite, eles foram a um clube, onde Shelley encontrou o namorado de Zed inesperadamente. O amigo contou sobre o assassinato de sua companheira e alertou Shelley a sair da cidade imediatamente. Assustada, Shelley puxou Eric, prometendo explicar tudo quando chegassem em casa. Ao entrar no apartamento, foram atacados por capangas. Eric e Shelley se viram presos na linha tênue entre a vida e a morte, sendo separados. Shelley foi jogada em um abismo escuro, enquanto Eric caiu em um lugar suspenso, onde almas aguardavam seu julgamento final. Lá encontrou uma alma misteriosa chamada Cronos, que explicou que, segundo antigas crenças, os corvos guiavam as almas em seus caminhos predestinados, seja para descansar eternamente ou continuar lutando contra a injustiça. Cronos disse que o corvo mostraria a Eric o caminho, ajudando-o a escolher seu próximo destino. Mas Eric não conseguia aceitar a realidade do que estava acontecendo e resistiu. Cronos o instigou a acordar e o empurrou com força. Eric caiu e despertou em seu apartamento. Imediatamente tentou encontrar Shelley, mas ela havia desaparecido. De repente, ouviu a voz dos capangas de Moran. Eles tinham voltado ao apartamento para recuperar o celular de Shelley, porque alguém havia interrompido seus planos. Enquanto isso, um homem apareceu dizendo ser policial, deixando Eric confuso. Ele reclamava que tinha perdido a noção da realidade e não entendia o que estava acontecendo. De repente, o policial abriu fogo, fazendo Eric cair no chão. No entanto, ele se levantou imediatamente, deixando o homem atordoado. Os dois entraram em uma briga e, mesmo com Eric sendo esfaqueado no abdômen, ele conseguiu sacar sua faca e continuar lutando. No fim, matou o policial com a própria arma dele. Eric olhou para sua ferida, se curando lentamente e, cambaleando, saiu para a rua, lembrando das palavras de Cronos sobre o corvo e as almas. De repente, percebeu que a tristeza infinita nem sempre guia a alma para onde ela precisa ir. Subitamente, Eric viu Shelley em uma ponte, prestes a pular na água. Ele tentou chamá-la, mas ela saltou sem hesitar. Eric se jogou atrás dela e logo se viu diante de Cronos. Nesse momento, compreendeu que ambos já estavam mortos. Cronos explicou que Shelley estava a caminho de um lugar muito pior, porque quem os matou havia feito um pacto com o diabo, trocando a vida eterna por almas inocentes. Eric entendeu que precisava vingar suas mortes para que suas almas pudessem encontrar paz. Seu corpo não podia mais ser morto e a dor permaneceria enquanto seu amor por Shelley continuasse puro. Cronos o empurrou de volta ao mundo dos vivos. A primeira coisa que Eric fez foi visitar um amigo para pegar uma arma. Depois procurou a mãe de Shelley, mas ela tentou negar tudo, dizendo que a filha abusava de substâncias. Eric sabia a verdade sobre o que tinha acontecido. Durante a conversa, Sofia parecia assustada e foi até o quarto de Shelley, onde Eric encontrou fotos e ingressos de cinema de Shelley. Quando chegou ao local, ficou parado na entrada e encontrou seu assassino, um homem que não pareceu surpreso com a presença de Eric. Eric exigiu saber a identidade do mandante, mas o homem foi atingido por uma bala perdida antes de reagir. Eric pegou o telefone do homem e encontrou o número de Moran. Quando olhou para fora,
fora viu a mulher entrando em um carro com seu assistente. Ele foi para a rua imediatamente. Os capangas perceberam o que estava prestes a acontecer e ordenaram que Moran se abaixasse. Mesmo assim, Eric disparou, mas foi interrompido pelo assistente dela, que tentou protegê-los. No final, Eric foi derrubado na rua bem na frente de um caminhão. Com sua força imortal, recuperou-se naquela mesma noite. Enquanto isso, Rogue visitou Sofia para descobrir por que Eric a estava procurando. A mulher admitiu que Eric estava disposto a fazer qualquer coisa para trazer Shelley de volta. Descobriu-se que a mãe havia trocado sua alma por dinheiro e agora se arrependia. Rogue mandou a alma dela para o inferno e, em seu desespero, Sofia cometeu suicídio, saltando de uma janela. Enquanto isso, o homem entrou no carro onde a jovem pianista estava e ligou para Moran, informando que Eric havia retornado e pedindo que ela o deixasse entrar. Ao mesmo tempo, Eric encontrou o amigo de Shelley e o acusou de traição. Apavorado, o amigo revelou que Moran era apenas um fantoche e que o verdadeiro mandante era Vincent Rogue. Ele podia cometer atos brutais apenas com sua voz, entrando diretamente na mente das pessoas e as fazendo agir de forma aterrorizante. O rapaz tinha gravado o vídeo que levou às mortes de Zayd e Shelley. Eric o deixou ir e seguiu rapidamente para o apartamento onde ele e Shelley haviam se refugiado durante a fuga. Eric não pôde evitar lembrar dos momentos felizes que viveu com Shelley e encontrou o lugar onde ela se escondia, junto com seu telefone. Quando assistiu ao vídeo, viu Shelley, sob a influência de Rogue, matando brutalmente sua amiga. Aquilo foi demais para Eric suportar. Ele foi até o amigo em comum, confessando que não conseguia fugir de seus pensamentos sombrios e começou a duvidar do seu amor. Nesse momento, dois capangas de Rogue invadiram o local, sequestraram Eric e mataram seu amigo. Eric testemunhou aquela cena horrível e imediatamente procurou uma maneira de escapar, lutando para se defender. Ele foi baleado e caiu subitamente em um estado de morte, retornando mais uma vez ao além. Aqui, Eric precisou confrontar Cronos novamente, que disse que ele havia perdido sua habilidade de se curar porque não completou sua missão e duvidou de seu amor por Shelley. Agora, a alma dela teria que suportar o castigo da escuridão eterna. Cronos aconselhou Eric a deixar Shelley ir, sugerindo que seu tormento eterno seria mais fácil assim. No entanto, Eric estava determinado e pediu a Cronos que levasse sua alma para salvar Shelley. Cronos lembrou que eles nunca poderiam ficar juntos, mas Eric insistiu em suportar o tormento eterno para salvar quem amava. De repente, um bando de corvos sobrevoou os dois. Cronos cortou a mão de Eric, misturando seus sangues. Eric se contorceu de dor, seus olhos se enchendo de sangue negro, mas naquele momento recebeu a habilidade de voar entre mundos como um corvo. Agora ele podia restaurar a justiça e ter outra chance de destruir Rogue. Eric ressuscitou dos mortos e se vingou, matando aqueles que o haviam ferido com as próprias armas deles. Depois ele encontrou uma mensagem de texto em um dos telefones dos inimigos, revelando que Moran estaria esperando na ópera. Horrivelmente disfarçado, ele foi até o local marcado. Enquanto isso, Moran relatava a Rogue que o garoto havia morrido, o que o desagradou. Porém, o show começou e Moran, junto com seus capangas, voltou sua atenção para a apresentação. Eric entrou na ópera e eliminou sistematicamente cada um dos guardas de Rogue. Apesar das tentativas de detê-lo, ele avançou friamente, deixando um rastro de corpos para trás. Nenhuma faca ou bala podia feri-lo. Todas as feridas se curavam rapidamente. Moran atualizou Rogue sobre a situação e ele a agradeceu pelo que havia feito. Enquanto isso, Eric chegou à varanda onde Moran estava e exigiu que ela revelasse a localização de Rogue. Relutante, ela forneceu o endereço. Momentos depois, Eric decapitou Moran e seu guarda. Ele carregou as duas cabeças até o palco, jogando-as para o público, o que causou pânico e fez todos correrem para escapar. Em meio ao caos, Eric viu Shelley e se lembrou de seu desejo por um buquê de lírios. Ele procurou as flores e, após colocá-las na ponte, continuou em direção à propriedade de Rogue. Ao entrar no quarto de Rogue sem encontrar obstáculos, Eric foi zombado por suas intenções de trazer Shelley de volta. Rogue revelou que também era feito de carne e osso, expressando pena pela decepção de Eric. No entanto, Eric não acreditava nos supostos pecados de Shelley. De repente, Rogue cravou uma adaga em seu peito, afirmando que apenas o ódio permanecia no coração de Eric. Apesar do ferimento, Eric se recusou a desistir. Ele se concentrou nos momentos felizes do passado
passado, determinado a mandar seu inimigo para o outro lado. Ele derrotou Rogue com facilidade, enviando sua alma para o inferno e libertando o espírito de Shelley. A garota subiu do abismo e correu para os braços de seu amado. Eric a tranquilizou gentilmente, explicando que não poderia voltar ao que eram antes. Shelley recusou-se firmemente a retornar sem Eric ao seu lado, mas sabia que nada poderia mudar isso. Uma noite, ao acordar, viu Cronos aparecer na forma de um médico e anunciar que Eric havia sacrificado sua vida por ela. Shelley não conseguiu conter as lágrimas, enquanto Eric lembrava dos momentos lindos que viveram juntos, acreditando que um dia suas almas se reuniriam. Terminando assim, O Corvo, filme de ação e fantasia de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.